Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre metodologia de estudo, né? Estudo bíblico, como encarar. Eu vou estar batendo um papo sobre isso. Por quê? Eu recebi um comentário aqui no meu canal e eu achei interessante. E eu vou explanar sobre o tema, tá? Então, para isso eu peço que se inscreva, acompanhe esse vídeo até o final. Na página inicial do canal você encontra um curso de teologia pagamento único. Caso queira conversar comigo também é só me seguir no Instagram, Adolfo Clair. Meu telefone está lá caso queira conversar comigo. E caso queira fazer alguma doação, Pix é o meu e-mail, ok? Vamos a mais este vídeo. O, esse rapaz aqui, né? Esse rapaz aqui ele comentou num vídeo meu, né? Tudo deve ser feito em nome de Jesus. Colossenses 3,17. Por isso não me apego nesses livros de teólogos trinitarianos, mas sim na Bíblia Atos 2,38. Aqui nós temos um erro, um erro, eu chamo um erro metodológico de pesquisa muito grande que esse rapaz está cometendo. Por quê? Eu trabalho muito com crítica textual. No meu canal, eu sempre trabalhei muito com crítica textual. E nesse vídeo aqui, Mateus 28:19, eu trabalho a evidência do texto de Mateus 28:19, quais manuscritos, quais os textos antigos, o que tem de mais antigo que traz a citação completa de Mateus 28:19. Por quê? Você tem um pessoal que fala que esse texto não é original. Quem são esse pessoal? O pessoal que não crê na Trindade. Mas primeiro ponto, esse texto não está falando de Trindade. Primeiro ponto, não está falando de Trindade. Segundo ponto, você tem uma diferença narrativa de Atos para o livro de Mateus, uma diferença narrativa de Colossenses para o livro de Mateus, para o Evangelho de Mateus. Você tem diferença narrativa. Se você não sabe disso, você vai cometer o mesmo erro que esse rapaz. Então, por exemplo, o que eu fiz, a defesa que eu fiz, a abordagem que eu fiz de Mateus 28:19, se o texto, se esse verso bíblico completo, ele se encontra na Bíblia ou não. É isso que eu, é isso que eu trabalhei, né? Deixa eu aumentar aqui. É isso que eu trabalhei. Não foi se eu creio na Trindade ou não creio. Aí um outro detalhe. Por isso não me apego nesses livros de teólogos trinitarianos. Ok. Só que o teólogo que não crê na Trindade, ele também vai ter a mesma tendência. Então a pergunta é quem que é mais confiável? O não trinitariano ou o trinitariano? Agora, quem é mais antigo? Surge essa pergunta. Quem é mais antigo? Aí quem quiser saber qual autor é mais antigo, é em Mateus 20, vai nesse vídeo, Mateus 28:19, a pergunta que não quer lá, que você vai ver evidência do primeiro século, do segundo século, né? Você vai ver evidência do início do terceiro século, final do segundo século, que consta o texto lá. Então, se o texto ele é mais antigo do que o que os teólogos não trinitarianos dizem, ponto. E assim, um outro detalhe, no trabalho exegético, você nunca leva em consideração apenas um texto, você leva em consideração o todo. Então, por exemplo, Colossenses 3,17 falou isso. Beleza, mas qual que é o foco narrativo, qual que é o enfoque narrativo de Paulo em Colossenses? Qual que é o enfoque narrativo de Atos 2? Qual que é o enfoque narrativo de Mateus 28? Então, Mateus 28, Jesus está sentado, batendo um papo com os discípulos, a última grande conversa, né? Podemos assim dizer. Atos mostra uma igreja atuante, o ciclo narrativo de Atos é uma igreja atuante. Paulo, em Colossenses 3,17, eu não me lembro o tema agora, mas ele está no outro discurso. Então, não adianta você ignorar essas informações para chegar na sua conclusão. Não adianta. Não adianta. Um livro muito bom sobre esse tema que eu estou colocando aqui no vídeo aqui é o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee. Ele fala muito sobre essa questão de ciclo narrativo. Foi nesse livro que eu fui entender. Então anota o nome desse livro, você que está assistindo esse vídeo, se concorda comigo ou não, dá uma lida e depois comenta aqui, tá? Depois comenta aqui o que vocês acharam. É um livro de leitura fácil, é um dos grandes livros de introdução à hermenêutica e à exegese, tá? Então é por isso que é um livro que eu gosto de indicar. É fácil encontrar o PDF, é fácil encontrar ele para comprar. Não é um livro chato, é um livro muito enriquecedor e ele trata. Mas assim,
É por isso que eu não me apego nesses livros de teólogos trinitarianos. Não. A questão é, os documentos que eu cito no caso de Mateus 28:19, é para a análise que eu estou trabalhando, e aí vocês têm que entender isso, quem assiste esse vídeo, ou quem faz quem está no mundo teológico, ou quer entender um tema bíblico, você tem que entender o que é evidência e o que não é. Evidência, Mateus 28:19, como a gente conhece, como está nas nossas Bíblias, ela tem atestação? Tem, muito antiga. É um texto muito mais firme, ou muito menos questionável do que qualquer outro texto da Bíblia. Se o cara não acredita em Mateus 28:19 como um todo, né, ele não vai confiar em nada da Bíblia. Ele não vai confiar em nada do texto do Novo Testamento, porque um dos versículos bíblicos mais bem atestados com muita antiguidade é ele. Porque o Didaquê é do primeiro século. E lá é citado Mateus 28:19 de maneira plena. Você vai ter Tertuliano do terceiro século, final do segundo, início do terceiro, trazendo o texto. Se Tertuliano, que é do final do segundo século, início do terceiro, traz a citação, ele se baseou nela onde? Em algum texto mais antigo. Então, você vai ter todos os manuscritos gregos também trazendo. Então, esse papo de que Mateus 28 não consta nos originais, sinceramente falando, é papo daquele cara que não quer crer na Trindade e que ele põe a doutrina dele acima do texto bíblico. E não é assim. O que tem que impor se o texto bíblico, a Bíblia, impõe a doutrina. Então, peraí. A Bíblia mencionou Mateus 28:19 completo. Existe evidência para isso? Existe. Independentemente de crença. Existe. Opa, a partir daí nós trabalhamos nossa compreensão. Então, assim, não se trata de não se apegar a livro de teólogos trinitarianos ou não. Se trata de, o texto está, qual que é a evidência manuscritológica? Quais são os documentos mais antigos? Porque, cara, a Bíblia é um livro com mais de 2000 anos. Então, para reconstruir a Bíblia, a gente utiliza de tudo. A gente vai ver tudo que foi citado. Tem uma pedrinha que traz lá um texto de João 1:1 ou de Mateus 1:1. Ele serve para reconstrução. Vai ter a citação de um pai da igreja, porque os pais da igreja, por mais que eles tivessem erros e divergências teológicas, eles citavam textos bíblicos, seja de memória ou não, mas eles citavam. Então, nos seus documentos, os versículos bíblicos existem. Então, você tem pais da igreja do segundo, do terceiro século, né? Você tem os hereges também, tem aqueles caras que adulteraram a Bíblia, né? Marcião foi um deles, né? Marcião foi um herege que adulterou a Bíblia. E de fato, ainda hoje eu agradeço porque Marcião existiu, porque ele forçou os teólogos do seu segundo século, do seu período anos 150, a começarem a estabelecer o texto bíblico, né? Isso é Sagrada Escritura, a estabelecer um método, o que é Escritura e o que não é, né? Então, assim, na minha visão, até a contribuição de um herege como Marcião foi positiva para o estabelecimento do cânon, para o estabelecimento do texto bíblico, porque ele adulterou, e aí os outros teólogos tiveram que lutar para que essa adulteração não se espalhasse. Então, dentro da história da reconstrução, da crítica textual do Novo Testamento, da comparação de manuscritos, você encontra tudo isso. Só que não é por mais que eu tenha produzido muito conteúdo nos últimos 7, 8 anos sobre o tema de crítica textual como um todo, esse é um tema pouco estudado pelos teólogos de maneira geral. Né? Por quê? Todos eles já se baseiam do texto bíblico, que o texto bíblico é confiável, e aí eles fazem sua exegese a partir do texto bíblico estabelecido. E não há um problema nenhum. Só que ainda, sim, em alguns casos, como o caso dessa discussão que o rapaz desse vídeo colocou, é importante a gente enfatizar. É importante a gente ter um conhecimento mais específico do tema. E é para isso que a gente está aqui. Né? Então, no caso desse jovem aqui, dessa pessoa que ela cometeu, acho que um equívoco metodológico em si, lhe falta algumas informações, é aquele tipo de pessoa que foi treinada você cita 40 textos bíblicos, todos eles desconexos, né, porque o texto prova, né, um dos maiores danos para a teologia brasileira. E muitas igrejas trabalham nessa postura, inclusive apologistas. Cara, o que mais gosta de usar texto prova é o apologista, e eles usam texto fora do seu contexto, muitas vezes, para alinhar com uma coisa que eles acreditam, e isso faz com que dê ruim. Né?
Então, para uma maturidade exegética é complicado. Mas, por hora, é isso. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês. Tamo junto e Feliz Natal a todos. Olá, eu sou o Dr. Severino Breda, doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiânia, também doutorando pela UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, e também sou representante de um polo de uma universidade aqui na minha cidade. Peço que se inscreva no nosso canal. Nosso canal trata de temas relacionados ao direito e à teologia e também temas relacionados aos cursos que oferecemos no nosso polo. Que Deus abençoe a todos vocês.